lá então para revisão aqui do dólar, dia 19, mais um dia maravilhoso, 100 pontos para cima, 50 para baixo, só que não andou nem um quinto do que eu falei, porque se eu pegar de mínima a máxima foram belos 35 pontos, né? Sendo que em dias normais, às vezes, dois candles um do lado do outro é 35 pontos. Saudades de velhos tempos. O povo às vezes acha que eu tô falando besteira, então vou escolher uma data aqui. Deixa eu colocar, quer ver que eu vou escolher uma data muito errada? 15 de 7 de 2022. Vou pegar só uma barra aqui. Olha, 15 pontos, nossa, uma barra foi metade do dia de hoje. Que belo dia hoje, né? Nossa, lindo. Aqui é o primeiro candle do dia, long leg doji, gap. Posso considerar um gap comum, não chegou bem a romper esse fundo aqui. Um long leg doji então, o ideal é a gente esperar sair da máxima ou da mínima e fazer um pullback pós-rompimento. De médias eu não vejo nenhuma média aqui relevante, tá? Não vejo 9, nem 20, nem 50, nem 80, pelo jeito como fechou no dia anterior, só a 200 aqui para ditar algum movimento. Outro detalhe, nós tínhamos um canalzinho de baixa macro, que era esse canal aqui, azul, e aí nós estávamos na região do meio desse canal, tanto é que o primeiro candle meio que testa a LT inferior. Uma coisa que eu esqueci de anotar aqui, mínima do candle chega próximo da LTB do canal macro. Depois não vejo nada a ser feito, eu vejo que sim, a corona VWAP, mas nem setup da VWAP eu vejo aqui, precisa de distância das médias. O preço ancora na VWAP apenas sobe, trava aqui nessa regiãozinha que poderia ser o quê? Não é Fibogap, Fibogap já tinha passado, mas poderia ser a região aqui de troca de polaridade desse último fundo da zona de preço. Nada a ser feito, faz de novo um pullback na VWAP, volta a subir, testa quase a região de fechamento de gap. E de repente, com quase aqui, faltando uns 15 minutos para a abertura do à vista, um mega candle de força, mega 9 pontos, 9 pontos, grande coisa. Mas aqui praticamente foi a maior barra do dia, né? 9 pontos. Chegou aqui na região de fundo, ainda a VWAP trava, mas médias ainda sem tendência, volta a subir. Aqui já confirma pra gente um canal maldito e tinha que felizmente esperar sair dessa região. Então, canalzinho, aí sai, grande coisa, né? Média sem tendência. Aí traça a retração aqui do topo com fundo, trave 61 de retração e aí com a abertura, pós-abertura do à vista norte-americano, volta a subir, testa 200. Aí a 200 tinha sido testada aqui, foi a reação da 200. Se testou de novo no espaço curto, ela tende talvez a demonstrar fraqueza, né? Não tá jogando um preço. E não era apenas ela, era a LT, o canal. E aí ficou sambando aqui, acumulando. A gente vê que teve uma sequenciazinha não tão forte, mas uma sequência de força compradora. Se for considerada essa pernada, aqui a retração não estava deixando o preço corrigir. O preço acumulou, rompeu a 200. Tá, rompeu, travou onde? LT do canal do dia. Volta, quebra a média 9, quebra a média 20. Volta pra cima delas. É gatilho? Não. Aqui já tá faltando volume. Olha que candle inútil. Um ponto e meio. Sofrimento para subir. Canal ainda. Sobe, trava na LT de novo do canal. Volta, as médias não estão relevantes. O que está relevante? Canal. O canal está relevante. E aí a gente vê que praticamente chegou quase aqui em região dessa resistência, dessa acumulação que rompeu ontem. Mas região bem importante. Então, durante esse movimento todo aqui que teve, foi um fundo arredondado, uma coisa bem interessante aqui do macro, que eu vou deixar marcado, porque já que agora o canal foi rompido, o canal agora não me importa, porém eu vou deixar porque pode servir como troca de polaridade. O que eu vou fazer agora é deixar aqui um fundo arredondado, vou aproximar esses primeiros fundos. E aí tomar cuidado, então, com essa questão. Essa figura, ela tende a romper essa máxima aqui, e aí fazer uma possível troca de polaridade. Acima dela seria uma região interessante pensar em compra, acima, tá? Então, tenham marcado essa figura, óbvio também que não apenas ela, mas deixa eu tirar o canalzinho aqui desse layout. Temos que ter esse canal agora recente, que tivemos aí. Então tenham ele marcado também, porque a depender de como abrir amanhã pode ser relevante.
Então, do dia de hoje, eu não vejo nenhuma operação, mas agora falando das possibilidades de amanhã, que não é qualquer dia, né? Amanhã é a famosa super quarta. Possibilidades aqui de gap. Se abrir com gapzinho de alta ou gapzinho de baixa ou sem gap, eu não vejo 9, não vejo 20, 50, 80, nem 200 relevante. Lembrando que por mais que eu não veja 200 relevante, operar em torno dela é perigoso. E aí, vamos supor que abra com, na verdade, 100. Sem gap. Aqui, deixa eu trocar de cor, nessa regiãozinha, pensar em compra, só com o rompimento dessa máxima, daquela acumulação lá de trás também. Faz um pullback, pega aqui uma compra. Para pré-tendência, acho mais complicado nesse caso aqui, pelo jeito como estão as médias bem próximas, tá? Já venda o cenário tá horrível, nós temos esse canal que está sendo rompido, para pensar em venda abaixo da 200 é o melhor. Então a 9 tem que vir, a 20 também, ancorar e ainda por cima vai estar operando num grande meio de gráfico que esse fundo aqui é relevante. Eu não vejo boas operações de venda então nesse meio aqui, a não ser que a pessoa esteja mensurando alvos bem curtos, né? Então eu vejo melhor uma situação de compra, não de venda. Em relação a, deixa eu ver aqui, o VWAP. O VWAP mensal de setembro está longe e vocês podem talvez olhar aí com o tempo que geralmente, quando o preço passa um tempo longe da VWAP do mês, tende a voltar a ela uma hora ou outra. Por exemplo, aqui, a gente teve o preço se afastando, ficou afastado, depois buscou a VWAP. Se afastou bastante, e aí no fim do mês aqui chegou a buscar ela. Ficou um pouco afastada, chegou mais próximo dela exatamente no fim do mês. Então tende, e aí a gente tem a VWAP mensal lá em cima, então pode ser uma região para se buscar. E aqui, agora a respeito do estudo semanal, regiões aqui de interesse. Eu comentei, né, que a gente tinha um ombro, cabeça, ombro. Deu a confirmação com a linha do pescoço sendo rompida, fez um pullback e caiu. Se eu pegar da cabeça com a linha do pescoço, primeiro alvo já cravado, junto com essa região de suporte. E essa região aqui não foi rompida. E aí no gráfico oficial eu tenho que ter aqui demarcado. Tanto é que este fundozinho é a mínima onde que tem a liquidez e não foi rompido. Pode, se a gente olhar o macro, isso aqui pode ser apenas um respiro grande para depois voltar a cair. Mas eu falei que nos 5 minutos já não está mais interessante pensar em vendas. Por quê? A 20 dos 60 já foi rompida. Venda só se o preço voltar abaixo da 20 dos 60, que é a 200 dos 5. Então, vendas vai ficar mais difícil. Ou, melhor então, a situação, pegar um pós aqui, dessa mínima. Compra já fica um pouco mais fácil, a gente tem área aqui para pegar. Outro detalhe de tendência, a gente tem movimento de baixa, correção, baixa, correção, baixa, correção, baixa, correção invadindo o topo anterior, o fundo anterior ali, invadiu esse fundo. Se fizer esse movimento e quebrar esse topo aqui, a gente tende a ter uma correção maior. Vai quebrar a estruturazinha de baixa. Tomar cuidado com esse topo. Que aí, deixa eu filtrar por 5 minutos para ver que região que coincide. Vai coincidir com com a tampa, né, da xícara aqui, do círculo, do fundo arredondado. Então, a tampa aqui, exatamente essa região de resistência que conflui aqui com região de acumulação. Então, tomar cuidado com ela, que se romper, tende a prosseguir o movimento. Tanto é que eu disse, movimento de compra é interessante após o rompimento dessa região. Fica bem mais interessante. A respeito do DXY, que tende, às vezes, a acompanhar, nós tivemos um movimentozinho de alta, que não foi tão forte assim, fechou 0,06, e hoje também foi bem lento aqui, volume baixo, porque estão aguardando a super quarta notícia, que eu vou falar o que pode vir a acontecer amanhã. Nos 5 minutos aqui do DXY, a gente vê como que a média de 200 ficou bem próximo do preço, né? Na parte da manhã, até tentou se afastar, mas puxou, atraiu o preço de novo, ficou em volta dela, voltou. Então, sem uma direção ainda definida, infelizmente. E aí, a respeito aqui do dólar, era isso que eu tinha que ressaltar. Deixa eu ver se tem mais detalhes aqui. Agora, a respeito do índice, a gente teve o primeiro candle do dia, um candle de força vendedora, gap, praticamente gap comum. O primeiro candle já máxima travou aqui em retração dessa pernada, posso considerar desta ou deste topinho aqui atrás. Vai bater o primeiro nível de retração aqui.
E tinha a possibilidade de estar formando no fim do pregão de ontem uma possível bandeirazinha. E aí o primeiro candle já quis querer romper direto. Fez um pullback na VWAP e voltou a cair. Não vejo nada a ser feito. As médias, quais relevantes que eu vejo aqui? 9 e 20 não. Pode ser a 50 e 80 relevante. Então isso aqui foi uma reação da retração com a média 50 e a proximidade do 80 também. A reação foi isso. E depois isso. Muito forte? Não. E se eu considerar a retração, travou aqui na região de 61. Voltou. Nesse momento estava range muito curto, muito curto. No gráfico aqui de temporal do candle, eu não vejo nada a ser feito. Testa de novo aqui, que poderia ser retração aqui do dia também, mas muito curto da máxima mínima. 435 pontos, pouca coisa. E aí tenta cair, volatilidade da abertura da vista, renova a mínima do dia, renova a mínima do dia anterior, mas médias aqui em tendência não. 9 para baixo, 9 para cima, 9 para baixo. Não tem ainda uma boa inclinação, boa tendência, então nada a ser feito. Chega nessa região aqui, que vamos ver se bate com alguma coisa. Primeiro candle para baixo era a região 100%. Travou no 100%, volta muito forte. Não foi médias aqui praticamente que segurou, não foram médias. Possivelmente aqui nós já tínhamos um canal, topo, topo, topo. Então 3 topos, fundo, 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 rompimento falso, então tinha um canalzinho. E aí volta para baixo, rompe fundo, mas falhando em cair, dificuldade porque tinha um canal aqui. E não apenas esse canal, mas tínhamos aqui nos 60 minutos, vou mostrar, essa regiãozinha de suporte muito forte aqui, que era essa região. Depois eu vou até deixar atualizado, passar para baixo ali depois. Então travou nesse fundo, não vejo nada a ser feito. Trava, 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 e aí de repente subiu. Rompeu o canalzinho de baixo. Nós tínhamos aqui um canal do início, depois poderia considerar esse outro canal mais macro. Rompeu, sem gatilhos, chegou próximo da região da média 200 exponencial, e aqui também posso considerar uma retração. Do dia, teria sido tudo rompido. Desse movimento todo, primeiro nível de retração cravado, e aí jogou o preço lá para baixo. Uma coisa que também estava travando bastante aqui atrás era a questão de variação de 0,5% de baixa, travando bastante. E se eu colocasse projeção, espelhamento da primeira pernada, era a região ali de 161, uma trava bem chata aqui nesse fundo. Esse movimento, as médias, estava sem tendência, tentou criar tendência, aí perdeu, cruzou para baixo. Não vejo nada a ser feito, infelizmente. Vamos esperar o rompimento da mínima e pegar um pullback pós-rompimento se der. Caiu esticado, nada a ser feito. Pensar numa contra-tendência aqui na reversão. Deixa eu ver se deu gatilho pelos 2 minutos. Até deu um PFR. Teria risco-retorno, mas confluência aqui. Só de bater o olho eu não vejo aqui confluência. 161 já tinha rompido. Se eu traçar... Não tem. O problema é que não tem. Se eu marcar... Do primeiro candle já pegou. Se eu marcar desse retorno aqui, tá lá embaixo, só o suporte, só aquele suporte que eu vejo aqui, unicamente ele, só. E olha lá, eu não vejo confluência pensar em reversão aqui. Agora aqui embaixo, já é interessante que até o Wesley chegou a fazer a operação. Chegou esticado, eu poderia então traçar algumas projeções. Se eu olhar no macro aqui, a gente tem algumas. Começando aqui de trás, a gente tem esse movimento que fez um retorno em A. Então posso marcar desse topo com esse fundo. Depois fez esse movimento aqui. Posso pegar desse topo com esse fundo. E aí, deixa eu colocar no outro layout para ficar mais claro o movimento. Topo, fundo, topo, fundo. Mudar de cor. Região aqui de confluência de 100%, próximo de o primeiro alvo do macro aqui, formou 1, 2, 3, e aí nós tínhamos aqui então operaçãozinha de contratendência, candle de exaustão, 88, depois 1, 2, 3, bonitinho, e tinha risco retorno, parcial obrigatório na média de 9, aí se colocasse o stop aqui no 92,
teria pego a proteção, que não seria mais stop, porque a gente tem que fazer metade da mão no primeiro alvo aqui. E aí teria pego praticamente a proteção nessa região e teria finalizado o dia. Tinha que finalizar porque nas últimas horas é muito perigoso a reversão. Então, eu vejo essa única operação do gráfico temporal, tá? Do gráfico temporal. De renda que eu vou falar a respeito dele, que foi onde que eu fiz as operações. Outra coisa também que eu reparei, nessa LT aqui, essa troca de polaridade que respeitou no topo, e aí acabou respeitando de novo nesse topo aqui. E essa outra LT que a Priscila está comentando já tem uns dias, do alargamento, também acabou respeitando. Por mais que esse alargamento já está bem feio, ainda é uma LT importante. Então acabou travando nessa região da LT de novo. E aí, deixa eu ver a respeito da VWAP. VWAP mensal, opa, isso eu não tinha reparado, hein? VWAP mensal, um dos fatores para estar travando nesse fundo aqui. Não tinha reparado isso, acumulou para conseguir romper. E aí estava entre VWAP semanal, claro, né? Praticamente hoje é terça-feira, mas mensal aqui nessa região, muito importante, não tinha reparado isso na hora. A respeito aqui do índice, então, deixa eu voltar para o gráfico branco. Nós tínhamos uma sequência aqui interessante, que foi essa sequência vendedora, que eu vou marcar ela com algumas barras ignoradas no meio do caminho relevante. Então, pode ser interessante, porém eu não vejo com uma sequência tão forte assim. Porque foi uma sequência que caiu, deixa eu ver quantos pontos aqui. Só 790 pontos. Uma quantidade de, deixa eu ver quantas barras. 14 barras. 700 e poucos pontos. Geralmente sequências assim tende a ser poucos candles, movimento mais forte. Olha essa. Foram 4 candles, 930 pontos. Então eu não vejo isso aqui como uma sequência tão forte, por isso que eu vou então desconsiderar nesse caso. E essa sequência tende a ser rompida bem facilmente, a diferença das outras, né? A respeito então do índice do gráfico temporal, era isso que eu tinha que ressaltar de hoje. A respeito das possibilidades para amanhã, então, olhando aqui o macro do índice, confirmou, né? O ombro, cabeça, ombro, linha do pescoço rompida, troca de polaridade, e está querendo romper essa regiãozinha. Eu ainda vejo essa região muito forte, que eu vou atualizar agora, para deixar, além dessa região aqui vermelha, agora essa daqui de baixo, que é exatamente essa região dessa mínima aqui, e que foi rompida. Foi rompida aqui hoje, só que acabou sendo um rompimento por enquanto falso, mas testou essa região desse suportezinho aqui. Em relação à estrutura, né, de alta, eu comentei que se quebrasse esse fundo ou esse aqui, a gente poderia ver correções maiores, porque estava subindo em movimento de impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão que foi menor do que as outras, voltou, impulsão fraca que está começando a reverter e quebrou esse fundo. Quando quebra, pode esperar correções maiores, lembrando que a gente tem que marcar a retração também dessa pernada. Então, retração, região de 50%, com essa região do caixote aqui vermelho. Meio da lateralidade. Se a lateralidade ainda está muito forte, deixa eu tirar os estudos, a gente tende a buscar o fundo de novo. Se não estiver, isso aqui foi o início da impulsão para rompimento, é ideal que trave agora para depois voltar a subir. Até porque, relembrando, o semanal nosso está bonito para buscar essa região do alargamento e principalmente ancorado pela média de 20. Então está na hora de reagir. E este candle 37 da semana anterior não houve rompimento da máxima para confirmar esse pullback, essa tendência aqui do semanal. E aí nos 60 minutos então eu considero essa região uma possível trava, meio da lateralidade. Tem que tomar muito cuidado para pensar em vendas aqui, porque venda vai agarrar um pouquinho. Força compradora, a ignição está aqui no início. No 15 minutos ou no 5, a gente vê esse canal que a Amanda tinha comentado, esse canal de baixa. A LT e a LT devem respeitar. Para pensar em movimentos de compra, eu vejo, não, vamos supor que abra, deixa eu aproximar aqui. Eu tenho esse caixote então e esse aqui. O de cima já foi praticamente rompido, mas serviu como troca de polaridade, então eu vou deixar marcado ainda. Vamos supor que abra sem gap amanhã. Então, praticamente nessa regiãozinha aqui. Para pensar em movimento de alta, eu tenho que ter a ancoragem mais bonitinha possível da 9 e da 20 aqui
A 50 vai estar na cara, então é melhor que a gente pense pós-rompimento da 50 e da 80. E depois, então, a gente pensa em movimento de compra. Problemas, 200 vai descer de novo. E aí vai estar na cara dela, que vai estar próximo da LT. Então fica interessante compra aqui no meio dessa região? Não. Compra, então, apenas em extremidades, igual hoje foi. Deixa cair, talvez, esticado e pense numa compra. Reversão, como aqui. Nessas regiões fica interessante. Desse canal, focar em compras nessa região aqui. Compras de tendência só se romper a 200, fazer pullback após a 200. Vendas. Aí vendas já fica mais interessante, porque a gente está de acordo com o macro, que é queda em canal. Abre talvez sem gap. Para pensar em venda, melhor esperar o rompimento da mínima. Pega o pullback pós-rompimento. Cuidado com LT aqui, risco retorno, ou pode ficar um pouco mais lateralzinho. E aí começa a dar um respirozinho com a ancoragem das médias e dá uma venda para pré-tendência, antes do rompimento. Podemos pensar. Outra possibilidade, vamos supor que abra com gap no meio do caminho aqui. Fica complicado venda e fica complicado compra. A gente tem que pensar no price action puro, que é as extremidades do canal, esperar aqui para testar. Pensar em compras, então, nas extremidades inferiores. E venda, pode pensar em reversão em venda, sim, pode. Sobe, por exemplo, muito esticado, tem a 200 a favor do movimento como resistência. A gente pensa em venda para retornar nas médias e confluência do canal. Pode sim. Mas no meio disso, tomar cuidado, porque as tendências estão bem perigosas. E aí, a respeito aqui, deixa eu ver o que eu preciso ressaltar, o que aconteceu hoje com o S&P. A gente viu o movimento do S&P hoje bem travadinho também. Foi esse candle aqui, esse candle de indecisão. No geral, tá todo travado. Possivelmente estão esperando o discurso de amanhã. O discurso de amanhã vai ser bem relevante, vamos falar sobre isso. Antes, o EWZ fez aqui a trindade em queda aqui, mas ainda está em oco, ombro, cabeça, ombro, de reversão. Em relação ao IBOV, hoje eu já vejo melhor a figura do alargamento que o Fábio Vlad comentou. Então o IBOV está confirmando esse alargamento. E se tem alargamento, possivelmente deve buscar a extremidade inferior se for pensar no alargamento. Porém, o que ele não comentou é este canal de alta ainda. Este canal de alta. Tem aqui também, tem várias figuras que uma contradiz a outra. No momento atual, nós temos alargamento, que tende a ser de baixa. Temos o ombro, cabeça, ombro, que é de baixa. E o canal de alta, que é de alta. Então, duas figuras de baixa para uma figura de alta. Quem vai ganhar? Se for por desempate, está mais forte o movimento de baixa. Então, o IBOV aqui respeitou a retração, troca de polaridade, formou o PFR, está em movimento corretivo. Se eu traçar a retração pelo IBOV, a gente está na região de primeiro nível de retração. Está tentando dar uma travadinha aqui, vamos ver se vai travar mesmo. E vamos ver qual figura que vai ganhar. No momento, 3 dias consecutivos de queda e a gente teve 4 aqui de alta. O EWZ, então, está em oco. Outra coisa que eu preciso ressaltar aqui do gráfico, agora é a questão do gráfico atemporal da estratégia do Eduardo, no 12R do Renko. Deixa eu carregar aqui. Foi pela estratégia do Renko que eu fiz a operação. Eu recomendo em dias como hoje, que no gráfico temporal de candle, se está ruim, a estratégia do Renko é uma opção, um plano B. Então, a gente esteve aqui abrindo nessa região, primeira cor ignora, venda deu, chegou não pagar, mas não estopou, tá? Não estopou essa venda, só depois pagou tranquilamente aqui. Compra, não comentei da compra ser perigoso, porque nós estamos operando contra a média aqui que nós estamos usando. Venda, pegou, deu 150, depois voltou, mas não deu stop, porque eu já tinha feito parcial metade da mão. Venda de novo. Aqui pela hora foi, pagou também, depois chegou a pegar. Compra não recomendo, tanto é que operando contra a média foi perigoso. Não deu ponto aqui, essa estopou, essa pelo menos andou, mas depois voltou. A venda aqui que a gente fez que demorou um século para andar. Cheguei a fechar no 0 a 0 e fui almoçar e não voltei mais. Mas a compra que estaria contra as médias acabou indo, porém deu venda depois no finalzinho aqui. Pagou até bem. Então, a estratégia do Renko foi a única que eu cheguei a fazer a operação hoje.
pela conta da mesa, porque o gráfico temporal de candles estava uma bosta. Então, o Renko foi o plano B hoje. E aí, a respeito da notícia amanhã. Deixa eu ver se tinha alguma coisa de gráfico para comentar. Gráfico tem uma coisinha antes. Minério de ferro e petróleo Brent. O minério de ferro hoje, deixa eu ver, 19, foi sequendo aqui, teve uma queda, o que fez a Vale ficar praticamente no 0 a 0. Então a Vale mal movimentou hoje, ela ficou praticamente travada em mercado lateral. Aguardando uma coisa muito importante que vai sair hoje à noite, que interfere o movimento muito do minério de ferro, muito. Taxa de juros da China, 10 e 15. Amanhã, a depender do que for decidido aqui, a gente vai ter uma madrugada já agitada e amanhã já amanhecendo também agitado. Então, tomar cuidado com o que for sair. Eu vejo também Morning Call antes do pregão para ver o que está acontecendo lá fora, ver como que estarão os índices aqui asiáticos, europeus. Minério de ferro, principalmente ver como que o minério de ferro reagiu, como que os estrangeiros estão pensando, o minério de ferro se vai aumentar a longo prazo, o preço, se vai cair. O petróleo já é um outro caso que não interfere a China. Aqui já é o cartel árabe e eles estão cada vez mais reduzindo o petróleo, o fornecimento, a produção de barril por dia. Então, saiu uma notícia hoje, se eu não estiver enganada, falando assim que os Estados Unidos têm reserva, todo país tem sua reserva. E aí os Estados Unidos, para conter a alta do petróleo, que isso atinge qualquer país praticamente que necessita de petróleo e atinge a inflação, para não ter a inflação descontrolada lá, eles estão querendo usar suas reservas. Então, tipo assim, eles têm um galpão com vários barris que eles vão usar como estratégia para não precisar pagar por esse preço tão caro aqui. Que eles já vão usar suas reservas que já tem guardado. E quando você usa as reservas, uma hora vai acabar. E aí reserva não é bom ficar gastando. Então fica de olho a respeito disso. E aí o petróleo está subindo e a Petrobras está subindo junto com isso também. A gente vê mais um dia de alta aqui, pouco, mas sequencialmente nós, desde esse fundozinho aqui, já subiu 22% em 46 dias. Está beneficiando com essa alta do petróleo lá fora. Tomar cuidado com isso, então, a abertura, como que vai reagir, tá? Hoje formou aqui um PFR, pode ser um sinal de que vai vir a correção, porque rejeição, exaustão, rejeição, tá longe das médias. E aqui nessa região de R$97, bem próximo que estava aqui, deixa eu ver, é a região que algumas casas de análise estavam projetando, 97 dólares, que é essa região desse topo aqui. Então, bem próximo, possivelmente vai ter muita defesa. E hoje já teve PFR. Tomar cuidado. Agora, a respeito da notícia amanhã, que vai ter aqui e nos Estados Unidos, que vai ser bastante relevante. Começa com a madrugada, já falando da inflação lá na Inglaterra. Importante, que pode movimentar a região da zona do euro, apesar que a Inglaterra não é euro. Aqui nós temos depois IPP, que é a inflação também na Alemanha. Depois tem pronunciamento, pode ser relevante, do Banco Central Europeu. A questão do estoque de petróleo bruto aqui, 11 horas, 11h30. É essa questão que eu falei da reserva de petróleo. Será que eles irão consumir mais? Eles vão gastar mais da reserva para poder controlar o preço do petróleo? Aqui vai ser importante, mas não é uma coisa que vai movimentar tanto. Não tem, então, notícia a partir do pregão para frente. Vai ter à tarde. À tarde tem que tomar muito cuidado. Porque hoje, não só hoje, ontem também está travado porque nenhum estrangeiro, investidor grande, vai se posicionar diante dessa notícia de amanhã. O foco não é a taxa de juros em si. O foco é a declaração do FONC. Tá? Declaração do FONC, 3 horas, e depois tem também 13h30. Então, a partir de 3 horas já começa o caos. Tomar muito cuidado, porque a declaração não é uma coisa que sai agora e pronto, acabou. Não, é a partir desta hora. E depois, para finalizar, tem a taxa de juros aqui. E aí, a ata do Banco Central vai ser divulgada junto. E aí, o que eles colocarem no texto vai ser relevante, igual foi da última vez que eu cheguei a ler e mostrei para vocês que eles estavam falando que, se continuar do jeito que está, eles irão ser mais agressivos no corte de juros, e eles estão precificando que vai reduzir 0,50.
0,50, deixa eu confirmar aqui. Anterior, por exemplo, estava 13,25. Eles estão projetando para 12,75. Então, corte de 0,50. O que vier diferente disso já vai agitar para o dia depois de amanhã, na quinta. Porque aqui é pós-pregão. Agora, essa daqui 3 horas, toma cuidado, toma cuidado. Vamos ver alguns exemplos que aconteceram aqui e o mercado ficou bem doido. Vamos puxar 26 de julho. Aqui, deixa eu puxar índice 26 de julho de 2023, às 3 horas. Olha isso, a partir de 3 horas que aconteceu. Um candle de 550 pontos. Às 15h35, parte da tarde, que não estava tendo volume nenhum durante o dia todo. Tudo travado, só teve depois da notícia. Outro dia, 14 de junho. Vamos ver, já acordou, mas aqui eu acho que teve rolagem de contrato. Teve. 15 horas, a partir de 15 horas começou. Um volume interessante. Nossa, nem parece, né? 720 pontos. 1.100, nossa senhora, 1.150. Depois teve mais aqui, teve volatilidade depois das 3 horas. 3 de maio. A partir das 3 horas. Bem travado o dia aqui. Eu lembro desse dia. Chegou, teve um pouco de volatilidade aqui às 3 horas da tarde. Alguns candles aqui de rejeição na região da média 200, mas ficou travado pelo resto do dia. Um outro último exemplo, dia 22 de março. Nossa, esse também eu lembro. Aqui, 15 horas. O dia todo ruim e de repente um candle de 650 pontos. Depois sobe 1.060 para cair 1.930. Então, amanhã, se vocês quiserem, quem não é de acompanhar a parte da tarde, é um dia interessante para vocês verem volatilidade. Porém, tome cuidado, tá? Geralmente alguns setups tendem a falhar nessas horas aqui. Só observar então, se vocês estiverem disponíveis, para que a partir de 3 horas da tarde acompanhar o que vai acontecer com o índice e o dólar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar. Vou comentar também um conteúdo extra aqui, que é a respeito do Black Arrow, para a gente ver como que foi no dia de hoje. Porque no início do dia eu cheguei a ver pelo menos um gatilho bem interessante em Nasdaq e S&P. Tô abrindo o gráfico aqui porque eu não olhei depois do que aconteceu. Aqui então, Nasdaq, a gente teve no início do dia, acho que foi o S&P ou Nasdaq, agora não estou lembrando. A gente teve esse possível 180 aqui, possível gatilhozinho de pré-tendência bem bonitinho. Mais próximo da média 9, então tem que tomar muito cuidado porque talvez lá não fica tão próximo assim, tocando, mas ainda assim serve, então parece um pullback bom. Aqui eu já não acho interessante, candle feio, e deixa eu ver se teve alguma coisa depois do dia, não acionou, estava forte também. Aqui poderia ser mais perigoso, está próximo de 200 ali. Agora o S&P chegou a dar um pullback maravilhoso, né? Olha esse pullback aqui, da 20. Olha que reação maravilhosa esse 191. Meu Deus do céu. 191 gatilhozinho lindo. Depois não teve aqui, já estava atrasado o movimento. Tentou dar um pullback aqui, outro gatilho. Não estopou, pagou uns pontozinhos e aí passou para cima. Aqui já não teve nada, 200. Mas esse aqui foi lindo, hein? Ainda mais aqui de pré-tendência desse fundo. Olha que gatilho maravilhoso esse 191. Meu Deus. Mas enfim, isso que eu tinha que ressaltar do dia de hoje. É isso. Vamos ver como vai ser amanhã. E as vagas para a minha 4ª turma de mentoria estão abertas, com o início das aulas marcado para dia 22 para iniciantes e dia 25 para os demais. O conteúdo será abordado temas importantes para iniciantes no mercado, price action avançada, análise técnica avançada, macroeconomia, fluxo, plano de trade e gerenciamento, inteligência emocional e outros temas. Quer mais? Serão quase 15 estratégias backtestadas, a única mentoria no mercado com maior conteúdo sobre emocional. Quase 600 slides de conteúdo teórico. E ainda vou disponibilizar modelo de plano de trade, modelo de gerenciamento de risco, planilha de backtest, mapa mental, modelo de diário de trade, planilha de corretagem, etc. Quer mais?
As aulas serão ao vivo de segunda a sexta-feira, às 21 horas pelo Discord, sendo que as aulas iniciarão dia 22 para iniciantes e dia 25 para os demais. Duração média do conteúdo, quase um mês de conteúdo teórico. As aulas serão gravadas e disponibilizadas no Nutror. Depois do conteúdo teórico, você terá acesso completo ao Discord para acompanhar o pregão ao vivo comigo de segunda a sexta-feira. Além disso, todos os dias após o pregão terá revisão do dia ao vivo. Também aos domingos terá estudo semanal, analisando o que pode vir a acontecer na próxima semana. Terá aulas de backtest de todas as estratégias que já foram ensinadas e terá outras dinâmicas para incentivar o seu aprendizado. Tudo isso por 3 meses. E se você quiser ficar mais, eu tenho a primeira mentoria que dispõe um método de ficar comigo sem pagar. Como? Fazendo atividades que ganhem pontos para o ranking. No ranking, se você bater o mínimo de pontos, você fica comigo no próximo mês sem pagar. Se você não bater o mínimo de pontos, você paga R$150 de mensalidade. Entendeu que eu quero alunos que participem, alunos que interagem? Então, se você é um aluno dedicado que interage, você só tende a ganhar comigo. E se então você não é iniciante, você tem noção básica do mercado, o valor para você é mais barato. Você tem que ter conhecimento básico do mercado, já tem que ter operado alguma vez na sua vida, e aí você terá um desconto especial de R$ 1.399 à vista ou 12 vezes de R$ 125 sem juros. E se você for iniciante, você terá aulas extras comigo antes da aula oficial para eu te introduzir ao mercado. Aulas de extrema importância. A maioria das mentorias no mercado não são preparadas para você. Você precisa entender isso. A minha não era, agora ela é. Então, se você é iniciante, para você haverá um valor de R$ 1.699 à vista ou 12 vezes de R$ 140 sem juros. E se você quiser um desconto, corre lá no meu Discord, caça meus mentorados, só manda mensagem para eles falando assim, me indica, tira print, me manda. Com isso você já ganha 5% de desconto para poder participar da 4ª turma de mentoria. Como que você faz para participar? Não é para clicar em link, comprou e bem-vindo à turma. Não, eu preciso te conhecer. Você entra em contato comigo, avisa que quer participar e aí você terá o formulário para você preencher o cadastro. Cadastro básico, que é perguntando qual o seu nome, seu Instagram, seu WhatsApp, porque assim eu vou entrar em contato com você no particular. Entendido? Então, se você tem interesse, pode responder aqui nos comentários do YouTube, ou pode mandar mensagem no privado, pode me caçar no Discord, pode me caçar no Instagram, me mande mensagem que eu vou entrar em contato com você no particular para você preencher esse formulário, para eu te conhecer melhor, saber o seu histórico, sua trajetória até hoje no mercado financeiro, ou se você é iniciante, mas tudo isso a gente vai conversar pelo WhatsApp, beleza? Ficaria muito feliz se você tiver interesse em participar da mentoria. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TAI Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para a mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?